Grande notícia no Flamengo, reforço volta a tempo para jogar hoje, luz no Mengão, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O cara não é inscrito ainda, vê se pode. Aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e ó... Meus amigos, hoje é dia de Flamengo e São Paulo, daqui a pouquinho a bola rola na Vila Belmiro, como sempre, trazendo aqui o cronograma do Flamengo no dia de hoje. É o meio-dia, a delegação do Flamengo almoçou, às 6 horas da tarde tem um lanche reforçado, às meia hora, às 7h30 da noite, saída para o estádio, e às 8 horas da noite o Flamengo chega a Vila Belmiro para as 9h30 encarar a equipe paulista, que não estará jogando nos seus domínios de fato, que é o Morumbi, apesar de ter maioria na Vila Belmiro, porque é mandante, e só reservou 400 ingressos para os torcedores rubro-negros. Uma verdadeira vergonha, da qual a gente já até conversou sobre isso. À 00h30 tem a saída de Santos. Os jogadores entrarão no ônibus para seguir viagem até Guarulhos, onde tem um voo marcado para as 3 horas da manhã. Chegada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 4h10 da manhã, com a respectiva segurança do Flamengo, que está tomando mais cuidados em relação a seus atletas quando estes desembarcam no Rio nessa hora crítica, digamos assim, né? Todo mundo sabe disso. O Flamengo vai entrar com manto rubro-negro dentro de campo, calção preto, meião rubro-negro, e o Agostinho Rosa vai usar... Agostinho Rosa, eu falei rosa porque vai usar o uniforme rosa, né? Vai usar o uniforme predominantemente, não vai usar a cor amarela na partida de hoje diante da equipe do São Paulo. Cara, o que mais me deixa feliz quando o Flamengo vai enfrentar o São Paulo é a paz que tem entre as duas torcidas, entre a torcida do Flamengo e a torcida do São Paulo. Eu diria para vocês que dos grandes clubes que a gente tem no Brasil, o São Paulo é o que menos odeia o Flamengo, né? Porque todos os outros odeiam demais o Flamengo. Não acredito que eles deixam de odiar, mas acho que é menos ali, em função dessa longa amizade que tem a torcida do Flamengo. Não vou falar pela totalidade da torcida, mas boa parte da torcida do Flamengo com a torcida do São Paulo. Pelo menos quando eu fui ao Morumbi, fui muito bem tratado, muito bem recebido. Você anda lá com a camisa do Flamengo com toda a tranquilidade do mundo. A Letícia Martins publicou uma foto nas redes sociais onde se observa que camisas do Flamengo são vendidas ao lado de camisas de São Paulo, torcedores do Flamengo e do São Paulo passando ali e nenhum tipo de problema, nenhum tipo de ocorrência, beleza? Assumindo a vaga de Léo Ortiz contra o São Paulo, Danilo tem ótimo retrospecto ao lado do Léo Pereira, tá? A dupla tem 83% de aproveitamento e foram vazados em apenas 2 jogos dos 10 que começaram como titular. Por isso que eu acho que é merecida, em certo ponto, a convocação do Danilo à seleção brasileira. Como torcedor pelo individual do jogador, fico triste pelo Léo Pereira, porque eu acho que ele merecia maior crédito frente à seleção. Para mim, ele é melhor do que o Fabrício Bruno, mas é evidente, como torcedor do Flamengo, eu não queria nenhum jogador do Flamengo convocado em virtude desse calendário que a CBF coloca. Eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte. Eu teci uma crítica ao adiantamento da CBF em relação aos jogos que antecedem a Copa Libertadores da América. Muita gente não entendeu, comentando: pô, Pedrão, você queria que a CBF fizesse o quê? O Flamengo está na final da Libertadores, tinha que fazer isso. O ponto que eu estou tocando aqui é anterior, porque o Campeonato Brasileiro
seria esticado até pelo menos a segunda quinzena de dezembro. Só que aí, em virtude de destacar mais a Copa do Brasil, né, botar a semifinal e a final de forma separada do Campeonato Brasileiro, eles encurtam o brasileiro com o argumento de que, porque se um clube brasileiro for campeão, ele vai ficar sem data para jogar as derradeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo já tinha avisado lá atrás que isso ia acontecer, a CBF não tomou nenhum tipo de atitude. Então essas partidas que agora tem que antecipar, esse jogo do Sport que teve que jogar para a data FIFA, ele poderia ser jogado em semanas de Copa do Brasil. O Flamengo não está mais, caso a Copa do Brasil fosse mantida onde estava e caso o Campeonato Brasileiro não sofresse o encurtamento. Esse é o ponto da minha crítica, tá? Só para explicar, vamos adentrar mais o universo do jogo. O Flamengo tem 5 desfalques confirmados para a partida. Pedro e Jorginho estão no departamento médico, lesões de antebraço e na coxa, respectivamente. Léo Ortiz faz tratamento para se curar 100% das dores no tornozelo. Ele não jogou 100% contra o Racing, só jogou em função da vontade dele de estar em campo, porque ele, eu não sabia qual era a próxima oportunidade que eu teria de jogar uma semifinal de Libertadores, então é óbvio que eu fiz o possível para estar aqui, mas o cara tá cheio de dor no tornozelo, então a fim de recuperar o jogador para a final da Libertadores, ele está se recuperando 100%. Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos, Bruno Henrique tomou o 3º cartão, Everton Araújo foi expulso. Quem tem chance de jogar real é Carrascal. Ao que tudo indicava que ele desfalcaria o Flamengo por 2 ou 3 rodadas, segundo os exames, né, a avaliação do departamento médico do Flamengo, pôde observar um otimismo frente à recuperação desse jogador, que inclusive foi convocado, né, para a seleção da Colômbia. Então, se pode jogar pela Colômbia, evidente que pode jogar pelo Flamengo, mas temos aqui a provável escalação do Mengão: Agustín Rossi no gol, lateral direita, Guilherme Varela, tem a opção também de começar com Emerson Royal, na zaga Danilo e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, na meiuca Eric Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta. Para mim é um meio campo fortíssimo, apesar do desfalque do Jorginho. Luiz Araújo do lado direito, Plata centralizado, não temos o Pedro, o Bruno Henrique está suspenso, então são escassas as opções para botar ali, vai botar o Juninho, né? E do lado esquerdo tem uma disputa entre Samuel Lino e Carrascal para ver quem começa jogando, mas deixando claro que o Carrascal tem condições de entrar pelo menos durante a partida, então o reforço que o Flamengo tem à sua disposição. O Flamengo tem uma série de atletas pendurados, então precisa ficar atento a isso, para que não tenha jogadores de fora do compromisso contra o Santos no Maracanã às 6h30 da tarde do próximo domingo. Eles são Alan, que também não viajou em virtude de uma fascite plantar, Arrascaeta, Everton Araújo, que está cumprindo suspensão do cartão vermelho, então esse não toma, Jorginho, está lesionado, então esse não toma, Léo Pereira e Luiz Araújo. Com atenção ao Léo Pereira, que é zagueiro, e digo mais, esse árbitro de hoje, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, adora um carteado, adora mostrar um cartão amarelo. Então, se eu fosse os jogadores do Flamengo, tomava cuidado com isso. O VAR da partida de hoje é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Tá? Não conheço muito bem esse VAR. Gosto sempre de mirar as minhas atenções para o árbitro e para o VAR. Porque no futebol brasileiro acontece um grande fenômeno, que é, muitas das vezes, o cara do VAR ser o mais experiente e o cara do campo ser mais novato, neófito. E aí, consequentemente, o VAR, pelo menos observando
tende a ser mais intervencionista e qualquer decisão que ele chamar e o cara for ao vídeo, ele vai dar fora, vai com o VAR, tá? E aqui acontece o contrário, muitas das vezes o árbitro de campo é mais experiente, o VAR tá começando ali, e aí, meus amigos, acaba que o VAR ele caga pro jogo que tá rolando, muitas das vezes pedindo a sua intervenção, mas não, é um cara mais experiente, o novato ele fica meio ali, com medo de chamar o cara. Eu já reparei isso, acho até que vale um estudo com a utilização de um método para ver até que ponto isso realmente interfere no prosseguimento da partida. Nos últimos confrontos entre Flamengo e São Paulo, 2021, o Flamengo venceu por 4-0 a equipe paulista no Morumbi, venceu por 3-1 em 2022 no Maracanã, por 2-0 no Morumbi também no Brasileirão de 2022, 1-1 no Brasileirão de 2023, nos dois turnos, no Maracanã e no Morumbi. Na Copa do Brasil 2023, o Flamengo perdeu a final e acabou empatando, né, o jogo no Morumbi. Em 2024, no Campeonato Brasileiro, venceu por 2-1 em casa, perdeu por 1-0 fora de casa, eu estava nesse jogo, inclusive. E no turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Flamengo venceu o São Paulo pelo placar de 2-0. Na oportunidade, São Paulo que vem de vitória por 2-0 sobre a equipe do Vasco. Muitas pessoas, não rubro-negros, insinuando de que o São Paulo vai entregar o jogo para o Flamengo, Pedrão, para prejudicar o Palmeiras, o seu rival. Não acredito nisso. Para mim isso é lenda urbana, para mim isso é conspiração. O São Paulo precisa da vitória porque se avizinhou um horizonte do qual o São Paulo pode ir à Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras na final vai abrir mais uma vaga. Tem o Cruzeiro nas decisões da Copa do Brasil, que está lá em cima também vencendo a Copa do Brasil, abre mais uma vaga, vai ser uma multidão de clubes brasileiros ali adentrando a Copa Libertadores da América. Então assim, o São Paulo vai levar muito a sério esse jogo, então espero que o Flamengo leve também com a devida responsabilidade, podendo até assumir a liderança do campeonato, caso o Palmeiras tropece no seu compromisso diante do Santos, né? Se eu não me engano, o Palmeiras joga contra a equipe do Santos, né? Eu vou até conferir aqui. Era Santos ou é o Santos amanhã, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Aí na próxima rodada, pega o Mirassol fora. Aí para mim é uma rodada de grande chance do Palmeiras perder ponto, viu? Grande chance do Palmeiras perder ponto. O diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, fez mais um ajuste na tabela do Campeonato Brasileiro que vai ser divulgado em breve. Como Palmeiras e Flamengo estão disputando o título do Brasileiro, Júlio mandou a tabela mudou a tabela e colocou os dois times atuando no mesmo horário. Anteriormente, o Flamengo jogaria depois do Flamengo, que teoricamente seria um prejuízo ao rubro-negro para deixar a disputa ainda mais justa. Júlio Avelar alinhou esse ajuste, vai colocar no mesmo horário as partidas, né, das últimas rodadas entre Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título. O Cruzeiro, né, pode ver isso até, mas e o Cruzeiro, cara, todo respeito à equipe do Cruzeiro, que vem fazendo uma grande campanha, uma recuperação da instituição frente aos escândalos de corrupção que acometeram o time celeste de Minas Gerais nos últimos anos, mas, cara, não acho que vai disputar ferro e fogo ali o Campeonato Brasileiro, e já deu amostras disso, perdendo em casa para Ceará, empatando com o Sport em casa, que é inadmissível para um time que se coloca como postulante ao título brasileiro. Pessoal, tá havendo uma grande perseguição ao Bruno Henrique, sobre efeitos suspensivos, as pessoas vociferando um monte de coisa, adjetivando o Bruno Henrique com as palavras mais chulas possíveis.
Olha, o advogado Bruno Henrique está atento a vocês. Eu só quero lembrar vocês que o Dudu, ao agredir, literalmente agredir, o árbitro da partida, pegou uma suspensão de 180 dias pelo STJD, tá? No dia 18 de maio de 2015. Entretanto, o Palmeiras, através do efeito suspensivo, conseguiu liberar o Dudu para jogar. E após isso, o Palmeiras fez um acordo, o STJD diminuiu a pena de Dudu pela agressão ao árbitro, tirando ele apenas das próximas 5 rodadas. Aí você vai querer me dizer que a suposta manipulação de cartão amarelo que o Bruno Henrique fez é mais grave que uma agressão à autoridade máxima da partida, que é o árbitro. Então, efeito suspensivo, gente. O Edmundo já jogou uma final de Campeonato Brasileiro sob efeito suspensivo. O Eurico, a lenda diz que o Eurico prendendo o Vasco, não sei qual foi, não sei se foi o Brasileiro de 2000, acho que foi contra o São Caetano, pediu para o Edmundo ser expulso de forma direta, tá? Porque se ele toma o cartão amarelo e fica de fora, o Eurico não conseguiria o efeito suspensivo. Não conseguiria, não lograria o efeito suspensivo. Daí ele é expulso, o Eurico consegue o efeito suspensivo e ele joga o outro jogo da final do Campeonato Brasileiro. Então, gente, isso é antigo. Não vem dizer que o Bruno Henrique está inventando a roda, que o Flamengo é beneficiado, porque isso não existe, cara. Eu posso ter contado a história, eu falei a grosso modo, tá? Eu já ouvi falar dessa história, mas não, os mais antigos aí, os mais experientes, vão saber detalhar melhor. Aí a partir dos comentários, tá? Pessoal, a Conmebol atualizou o site de venda de ingressos da final da Copa Libertadores e colocou que o primeiro lote já está esgotado, mas calma, isso não significa que acabou, Pedrão, os ingressos. Não. A Conmebol vai abrir um segundo lote para o público geral e ainda tem os ingressos de trás dos gols, que são parte do Palmeiras, atrás de um gol, que deve ser o Sul, e parte do Flamengo, que deve ser o gol Norte. Tá? Então não acabou. O que você puder fazer, se tiver dinheiro, se tiver tempo, vá a Lima, que o Flamengo precisa de você. Mas eu sei que tá caro. Tá caro pra carilho. Tá? Vamos lá, pessoal. Carioca nos Estados Unidos? Que história é essa, Pedrão? Olha aí. Ferdi estuda levar um jogo do Campeonato Carioca para os Estados Unidos. A ideia é realizar Flamengo e Bangu em solo norte-americano, mas a entidade ainda vai ouvir os clubes, segundo a Raíssa Simplice. A princípio, o time rubro-negro deve repetir a pré-temporada nos Estados Unidos como tem feito nos últimos anos e já disputaria a primeira partida do Carioca por lá. Caso mais de um Grande do Rio realize a preparação no país, há até a possibilidade de um clássico ser disputado em terras norte-americanas. Rapaz, o que você acha disso aí? Campeonato Carioca nos Estados Unidos, rapaz. Querem arrancar logo tudo. Apesar que o Carioca também, cara, tem que ser um laboratório. Laboratório, meu amigo. E a torcida precisa entender isso. Ó, nós vamos aqui fazer experimentações e coisa e tal, experiências para a Libertadores, para o Brasileiro e ocasionalmente a Copa do Brasil.
Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, acompanha o jogo lá na Pedrão RN TV. Tamo junto, saudações rubro-negras.